Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. A esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes esta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Uma só oração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós lhe esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição! E queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja. Boa noite, irmãs e irmãos que acompanham o programa Espiritismo e Bíblia, aqui pelo canal TV Espírita Cristo Consolador. É uma satisfação estarmos com vocês. Estamos em 23 de novembro de 2022 e bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que por aqui estiverem, quando estarão. Esse programa fica gravado. Meu nome é William de Jesus, sou trabalhador do Lar Reencontro, em Cajazeiras, na Paraíba, do Centro Espírita, lá de Idosos do Reencontro. É uma satisfação tê-los aqui conosco, a vocês que nos acompanham em direto e aqueles que aqui estiverem, quando estarão. Queremos agradecer de igual modo uma rede de canais parceiros que retransmitem a programação do Espiritismo e Bíblia de modo síncrono. São eles a TV Secal, a TV 7, a Rede Amigo Espírita TV, a Rádio Portal da Luz, o canal Espírita de nossa irmã de serviço, Rosana Silva, trabalhadora do Grupo Espírita Irmão Sobreira, em Montes Claros, o canal Seridó Espírita do Rio Grande do Norte e a Web Rádio Fraternidade. A todos vocês que conosco retransmitem de modo síncrono a nossa programação, nossos parceiros de trabalho, muito obrigado. Temos hoje um amigo querido, alguém com o qual sempre aprendemos muito e tanto. É o Ed Moura, ele que é goiano, mas mora e trabalha, enquanto espírita também em Brasília. Tem um canal que a gente aprende muito, o Somos Espiritismo. Já entrevistou um monte de gente bacana, um monte de gente legal no canal. Enfim, o Renato Prieto, que fez o ator que fez o André Luiz, o Wagner de Assis, o biógrafo de Chico Xavier, o Marcel Souto Maior, o Jean Paul, que tem um trabalho lindo lá com o canal Gay Espírita, o Júlio Sena, um pessoal de primeira linha em relação ao trabalho. Ed, querido, uma satisfação imensa te receber aqui para o debate da noite de hoje. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ian, pelo convite, e eu espero realmente estar ao nível desse programa.
Está, sempre esteve. Satisfação nossa de receber aqui, Ed. Ed, querido, Bíblia e Espiritismo. Que temática interessante e cara para o programa da gente. Tem um videozinho teu, inclusive, muito bom, que faz um preâmbulo do qual muito precisamos, que a gente podia partilhar aqui com o nosso público, não era, Ed? Isso, exatamente. Nós temos um canal no YouTube chamado canal Somos _ Espiritismo, e todo domingo às 11 horas da manhã tem vídeo, né, novo. Não, assim, sempre a visão da doutrina espírita sobre temas assim que realmente às vezes a gente tem dúvida, né? Nem sempre encontra fontes confiáveis, mas lá sim é confiável. Então vamos compartilhar. Ed, antes da gente passar o vídeo, fala um pouquinho do canal para a gente, Ed, por favor. O canal Somos Espiritismo ele foi criado em meados de 2018, antes da pandemia, inicialmente no Instagram. Aí depois nós migramos para o YouTube e criamos uma fanpage no Facebook. Agora nós estamos também no TikTok, só que lá não tem dancinha, é apenas vídeos que a gente divulga. A nossa intenção é sempre divulgar a doutrina espírita. Como eu falei, né, cada um desses canais tem a sua forma de divulgação. No caso do Instagram, nós estamos parados com relação às lives, mas vamos começar lives de estudos. Já no YouTube são temas assim que às vezes parece polêmico, mas sempre colocando a visão espírita sobre temas como homossexualidade, racismo, por exemplo, a Bíblia, e também fatos históricos que aconteceram no Brasil. Por exemplo, o incêndio do edifício Joelma, a relação de Jesus com as mulheres também. Assim, são vários vídeos nesse sentido, sempre com a visão da doutrina espírita. Já no Facebook, a gente também, nós divulgamos mensagens de otimismo e encorajamento. Que bom, Ed, que necessário o serviço. Vamos a uma das produções do canal? Sim, é um vídeo que nós fizemos para o canal, mas que é muito apropriado para esse momento. Eu vou soltar então o vídeo, tá? A Bíblia é um conjunto de livros que foram sendo compilados ao longo de muitos séculos, até chegar à forma canônica que nós conhecemos hoje. Aí vem aquela pergunta muito corriqueira: nós espíritas acreditamos na Bíblia? Resposta: sim, porque o espiritismo é uma religião cristã. Outra pergunta que muitos me fazem é se o espiritismo está na Bíblia. Quanto a isso, a gente vai ter que levar em conta alguns detalhes. O nome espiritismo não está e não deveria estar na Bíblia, porque esse nome foi criado por Allan Kardec em 1857. Considerando que a Bíblia é muito mais antiga, logo não teria como aqueles que escreveram os livros da Bíblia citar esse nome, espiritismo. Então, se você tem alguma tradução da Bíblia que fala o nome espiritismo, cuidado, pois essa tradução é tendenciosa e pode te levar a falsas interpretações. Agora, o que eu tenho a dizer é que alguns atributos da doutrina espírita estão presentes na Bíblia. Por exemplo, crença na existência de Deus é um atributo da doutrina espírita e está na Bíblia também. Pluralidade dos mundos habitados é um atributo da doutrina espírita e está na Bíblia também. Há muitas moradas na casa de meu pai, lembra? Pluralidade das existências, ou seja, reencarnação. Nós vamos falar mais na frente nesse vídeo que a reencarnação está na Bíblia também. Que o espiritismo está na Bíblia, a gente acabou de ver que sim, os seus atributos. Mas e a Bíblia? A Bíblia está no espiritismo? Resposta: sim. O espiritismo ele é composto por 5 obras básicas que foram compiladas por Allan Kardec. Dentre elas, existe o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que tem 28 capítulos. E esses 28 capítulos são baseados em passagens bíblicas do Novo Testamento. De maneira que cada uma dessas passagens citadas no Evangelho segundo o Espiritismo é comentadas tanto por Allan Kardec quanto pelos espíritos, por mensagens psicografadas por médiuns. E além de o Evangelho segundo o Espiritismo, existe a série Fonte Viva de Emmanuel, que é constituída dos livros Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz,
Fonte Viva e Ceifa de Luz. Cada um desses livros, Emmanuel separa uma passagem bíblica e faz os seus comentários sobre essas passagens. Esses livros são muito famosos e, inclusive, são muito usados, não só por nós espíritas, mas também por adeptos de outras religiões. A Bíblia não condena o espiritismo. Nós já dissemos agora há pouco que o nome espiritismo é muito recente, considerando a data em que a Bíblia foi formada. O que a Bíblia condena é a prática errônea da mediunidade. E eu lembro que a mediunidade não é invenção do espiritismo e nem é sua propriedade. E a prática da mediunidade está repleta na Bíblia. Moisés, ele era um médium. Quando ele recebeu os 10 mandamentos naquelas 2 tábuas, foi por meio de um fenômeno mediúnico, de efeitos físicos, na qual nós chamamos de escrita direta. E dessa forma ficou gravada lá naquelas tábuas os mandamentos, que depois Santo Agostinho resumiu em 10. Jesus era um grande médium. Jesus, quando esteve aqui entre nós, durante aqueles 3 anos, ele realizou inúmeras curas. Curas até então não muito bem compreendidas nos dias de hoje. Não só curas materiais do corpo físico, mas também curas espirituais. Assim como Jesus, outros profetas que constam da Bíblia eram médiums também e faziam seus fenômenos e efeitos físicos. Por ser cristã, a doutrina espírita dá mais ênfase ao Novo Testamento, mas não ignora e nem nega o Antigo Testamento, no qual nós podemos absorver conhecimentos que ajudam a explicar o Novo Testamento, que é sobre a vida de Jesus Cristo, eminentemente. Tá gostando do vídeo? Que legal! Então, taca logo o dedo aí e curte esse videozinho, tá bom? E outra, você gosta do conteúdo do canal Somos Espiritismo? Pega o nosso link e compartilhe nos grupos que você faz parte, tá bom? Eu conto com a sua ajuda. Um dos pilares do Espiritismo é a prática da caridade. E nós observamos que na Bíblia há muitas passagens que falam dessa prática da caridade, aquela caridade pura, genuína, em que aquele que a pratica não pede nada em troca. Tanto Jesus quanto os seus apóstolos faziam a prática da caridade. Pedro, Cefas, ele até criou a Casa do Caminho, que era um grande centro de caridade. A reencarnação é outro pilar do Espiritismo e ela consta da Bíblia. A passagem em que Jesus afirma que João Batista era Elias redivivo ou reencarnado. Mateus capítulo 11, versos 12 a 15. E há uma passagem em que um fariseu, doutor da lei, chamado Nicodemos, vai ao encontro de Jesus durante a noite e lá trava com ele uma conversa sobre o renascimento da água e do Espírito, que faz uma referência direta à reencarnação. Porque nascer da água é o corpo, é a formação do corpo. E o nascer do espírito é a reencarnação deste no corpo físico, o espírito transformado. Está em João, capítulo 3, versos de 1 a 12. Enfim, nós espíritas lemos e cremos na Bíblia. A diferença é que nós não fazemos proselitismo com a Bíblia, mas sim a estudamos respeitosamente e fazemos a sua divulgação. Lembrando que o Espiritismo é uma das religiões que mais cresce no mundo. E dessa maneira, isso causa um certo incômodo em outras religiões mais tradicionais. Por isso que o Espiritismo vem sofrendo ataques. E não é de hoje, já é antigo esses ataques que a doutrina espírita sofre por meio de outras religiões cristãs. Assim como Jesus nunca se rebelou contra os ataques que eram desferidos contra ele, nós espíritas também não nos rebelamos contra esses ataques. Apenas seguimos em frente, praticando o bem, fazendo a caridade, distribuindo o amor na sociedade e estudando cada vez mais a Bíblia e os ensinamentos do Cristo. Pois Jesus, tudo que ele sempre quis foi ser seguido. E é o que nós fazemos. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, já sabe, por gentileza, curta esse vídeo. Se você gosta do conteúdo do canal Somos Espiritismo, se inscreva, é de graça. É só ter um e-mail do Gmail, que você consegue fazer sua inscrição. Comente, compartilhe. E lembro que todo domingo às 11 horas tem vídeo novinho para você aqui no canal, tá bom? Fique com Deus e muito obrigado. Opa, estamos de volta aqui.
Que bacana, que produção bacana, Ed. Dá um trabalho, não dá? Além do conteúdo, que... dá um trabalhinho, por isso que a gente não bota os créditos, né? Porque senão vai ficar só um nome. Mas eu queria tecer alguns comentários sobre esse vídeo aí, que também faz parte do tema da nossa live aqui. Por exemplo, a Bíblia é um conjunto de livros compilados, né? Só que essa compilação se deu entre 1500 a.C. até o ano 450 antes de Cristo também. E foi escrito por 40 pessoas, 40 mãos trabalharam no que a gente hoje conhece como Bíblia, que é um compilado de vários livros, né? Bíblia quer dizer livros, né? É como se fosse uma biblioteca, uma enciclopédia. Também, Wilma, eu queria dizer o seguinte, o aspecto religioso da doutrina espírita. Como a gente faz um vídeo e ele tem um tempo determinado, não dá para a gente aprofundar em certos detalhes. Isso aí depois a gente faz nos comentários lá do próprio YouTube. Mas, assim, o espiritismo, se a gente for pensar ele como religião, no sentido de uma nova forma de nos relacionarmos com Deus, sim, é uma religião. Se a gente for pensar na religião como algo que é o religare, que é o religamento, lembrando que esse religamento, esse religare, é com a criatura e com o Criador, mas também nada impede que esse religare seja entre nós aqui, ó, na horizontal, filhos de Deus. Esse religare entre eu e o meu irmão, a minha irmã, que não necessariamente tem que ser espírita. Então, nesse sentido, o espiritismo é religião. Agora, se a gente for pensar de uma forma tradicional, a sacristia, um líder supremo, misticismos, mistérios, coisas não explicadas que nós geralmente vimos em outras religiões, aí sim, não, o aspecto religioso da doutrina não existe. Allan Kardec mesmo ele explica isso que nós estamos falando. O Espiritismo está na Bíblia. Pois igual eu falei, quando a gente fala sobre isso, o nome Espiritismo surgiu em 1857, na introdução do Livro dos Espíritos. Pensando que a Bíblia ela foi escrita em 450 a.C., porque existe esse 450 anos de Cristo é porque existe como é que fala? O calendário não bate. Tem alguma coisa assim com relação ao calendário. Então, eu só quero dizer o seguinte, que a Bíblia ela é muito mais antiga do que o Espiritismo. Então, se a gente pega uma Bíblia que está dizendo lá que não, que o Espiritismo é pecado, aquela coisa toda, pode saber que é tendenciosa, e se tem essa parte tendenciosa, vai ter outras também. Ela foi escrita há 4.000 anos, e a doutrina espírita tem 165 anos, então a gente vê o tanto que é recente comparando com a Bíblia. A Bíblia está no Espiritismo. Allan Kardec, que quando lançou esse livro aqui, em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê que em cada capítulo dele, tirando a introdução, tem uma passagem bíblica que faz parte dos capítulos. Aí, mais tarde, Emmanuel deu continuidade a isso. Ele, naquelas 5 obras que a gente fala no vídeo, que é Pão Nosso, Ceifa de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso, nesses livros, a gente vê que ele pega uma passagem bíblica, tanto faz se é do Antigo Testamento, do Novo Testamento, tanto faz, e ele discorre algumas palavras sobre isso, mas não essa série Fonte Viva não é a única que Emmanuel faz isso. Há outros livros que consta isso. Então a gente vê que a Bíblia está no Espiritismo. E eu também gostaria muito de apresentar aqui essa obra aqui, o Novo Testamento, cuja tradução é de uma pessoa que é assim, muito honrada, assim, que é muito sábia no Espiritismo, que é Haroldo Dutra Dias. Ele que é juiz de direito, ele tem, além dessa graduação em direito, ele tem graduação em letras também, e ele se especializou em grego e em hebraico, e ele fez a tradução direto dos originais gregos para o português. Então, esse livro aqui ele é muito rico, o Novo Testamento, ele é muito rico. E tem assim, uma tradução muito isenta de qualquer preconceito que nós formos ver. Se a gente
pega esse livro para estudar o Novo Testamento, realmente a gente percebe a pureza dos ensinamentos. É igual a Bíblia de Jerusalém também, é outra obra que vale a pena muito nós estudarmos, porque também ela é isenta de essas armadilhas, que a gente possa dizer assim, que vem colocando palavras como médium. A palavra médium surgiu com Allan Kardec, e o próprio Allan Kardec, quando começou a doutrina espírita, ele chamava essas pessoas, esses sensitivos, ele chamava de sonâmbulos. Depois é que foi atribuído o nome de médium. Médium é um nome assim latino que quer dizer intermediário, que fica entre uma coisa e outra. Ou seja, é uma pessoa que está entre o mundo dos homens e o mundo dos espíritos, ou seja, os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. E isso sempre existiu na história da humanidade. Se a gente for pegar lá a ilha de Delfos, onde ficavam as pitonisas, que eram mulheres que tinham uma certa sensibilidade com o mundo espiritual, elas recebiam, digamos assim, influência do oráculo e dava mensagens para as pessoas. E assim a gente vê que, durante o decorrer da história da humanidade, a gente vê essa relação dos homens com os espíritos. Só que esses espíritos, muitas vezes, dão nomes diferentes com o passar do tempo. Era oráculo. Depois, quando Moisés, lá no Monte Sinai, recebeu lá as tábuas, os chamados 10 mandamentos, que na verdade eram mais de 300 mandamentos, Santo Agostinho é que os resumiu em 10, foi o fenômeno da escrita direta, mas foi usada a mediunidade de Moisés para fazer aquele efeito, ou seja, o fluido que tem na pessoa, que é o médium, é usado para fazer o quê? A influência na matéria. E foram os espíritos, em nome de Deus, que teceu aqueles mandamentos. E que foi feito por esse fenômeno, que é o chamado da escrita direta. Aí a gente vê também que o próprio Moisés, em Deuteronômio 18, verso 9 a 12, ele fala sobre essa coisa, né, de não consultar os mortos, mas também ele fala sobre magia, ele fala sobre adivinhações, ele fala uma série de coisas que a gente vê que muitas igrejas evangélicas, principalmente as igrejas neopentecostais, elas praticam. Então, a gente percebe que, quando ele fez essa carta, esse livro, Deuteronômio, que é Outros Nomes, ele fez para os hebreus daquela época, porque eles estavam usando mal essa faculdade. Então, o jeito era ele ser assim, positivo, então ele tinha que proibir. Assim, ele o fez com relação ao bezerro de ouro, pois eles estavam cultuando imagens. Agora eu quero contar uma coisa aqui muito interessante, que tem a ver com isso que nós vamos falar aqui. Moisés, ele estava guiando um povo semi-selvagem, segundo o relato dos espíritos. Ex-escravos, pessoas que eram tratadas como animais, que eram açoitadas dia e noite, tinha pouca comida e nenhum acesso à educação. Então foi esse o povo escolhido que Moisés guiou durante 40 anos nos desertos. E Moisés, para ele se impor com esse povo ignorante ao extremo, ele tinha que ser muito, mas muito, muito taxativo. Tinha que ter o braço muito firme. Lembrando que Moisés foi criado pelos faraós no Antigo Egito. Imagine quanto conhecimento ele bebeu daquela fonte. Imagine que até hoje nós nos debruçamos sobre o Antigo Egito e muitas coisas são incompreendidas. Muitas das tecnologias que eles usavam naquela época, para nós, é incompreendida. Imagine, então, naquela época, Moisés. Então, Moisés ele tinha que falar as coisas de uma forma que as pessoas ignorantes entendessem. Se ele fosse falar como o faraó falava com ele ia ser desrespeitado, desmoralizado. Ninguém ia entender. Então a gente tem que levar em conta isso. Quando ele escreveu o Deuteronômio, ele colocou aquilo lá, ele foi taxativo com aquele povo. Nós não somos mais escravos que foram libertados do Antigo Egito. Nós já passamos muito tempo. E eu acho assim, muito preocupante nós vivermos a nossa vida de hoje como se vivia lá, há 4.000 anos atrás, quando Moisés guiava aquele povo semi-selvagem.
Então, nós devemos sempre ter essa leitura dentro do contexto das coisas. Pegar o Antigo Testamento, que na verdade não é Antigo Testamento, é revelação, pois é assim que os judeus de hoje em dia chamam esse livro, é revelação. Inclusive a própria Torá, segundo o professor Celestino Severino, ela quer dizer assim, o livro das revelações, alguma coisa nesse sentido. Então, o que nós chamamos de Velho Testamento é a primeira revelação. O que nós chamamos de Novo Testamento é a segunda revelação. Por isso que Allan Kardec coloca a doutrina como a terceira revelação, porque ela veio complementar as outras duas. Então, assim, a gente vê que é um sistema perfeito que se encaixa. Porém, por ignorância de uns ou outros, ou até mesmo pessoas que são temerárias a perder os privilégios que a religião dogmática proporciona para eles, eles nos atacam a doutrina espírita e usam de uma forma descontextualizada passagens bíblicas totalmente desconectadas do seu contexto para insuflar o ódio contra nós, os espíritas. Mas nós, espíritas, não somos os únicos com esse privilégio de somos os únicos atacados pelas igrejas cristãs. Não. Os nossos irmãos das religiões afrodescendentes sofrem muito mais. E até mesmo os nossos irmãos testemunhas de Jeová também sofrem ataques. Então a gente percebe que tudo aquilo que é diferente do que é aquele modelo convencionado por eles é um pecado, é obra demoníaca. Mas o que a gente faz com relação a isso? O próprio doutrina espírita ensina: orai pelos vossos inimigos, amai os vossos inimigos. Amar os nossos inimigos é entendê-los, respeitá-los e não revidar o mal que fazem conosco. O que nós fazemos aqui é apenas explicar o contexto do que existe, porque, infelizmente, isso ainda é uma realidade, mas está mudando. A gente vê que algumas pessoas têm um posicionamento hoje em dia diferente com relação a nós. Mas isso aí foi só um parêntese para falar desse livro, Deuteronômio, que muitos utilizam para atacar a doutrina espírita. E se nós amamos a doutrina espírita, nós não podemos realmente permitir que isso aconteça, né? Nós devemos realmente levar as luzes onde possam ainda haver trevas, né? Outra coisa que nós falamos no vídeo sobre a reencarnação, que é também um calcanhar de Aquiles para certas religiões. Nós devemos dizer aqui que o judaísmo é uma religião reencarnacionista. Eles entendem a reencarnação. E inclusive uma ala até mais radical dos judeus, que me foge aqui o nome, que é aquela em que os homens usam ternos pretos, chapéu e tranças, que inclusive tem uns nomes e uns significados assim litúrgicos para eles. Eles são reencarnacionistas, eles acreditam na reencarnação. Então, só que como o judaísmo é o grande, então tem as divisões, as tribos, né, antigamente, né, hoje em dia são as divisões. Então tinha aqueles que aceitavam com mais clareza e outros assim, com certa restrição. Aí, tanto é que com o tempo a reencarnação começou a ser vista como ressurreição. E assim foi se tornando as coisas dessa maneira. Porque lá no Antigo Egito, eles acreditavam na reencarnação. Só que a reencarnação de uma forma assim, que a pessoa voltava a existir no mesmo corpo. Então, por isso que eles faziam as múmias. As múmias, aí mumificavam os animais de estimação, deixavam lá toda a riqueza, todo o ouro. Inclusive, alguns empregados muito fiéis àquele que faleceu, eles eram mumificados vivos também. Porque quando ele reencarnasse, ele ia ter de volta tudo aquilo que era dele. Era assim que eles acreditavam. Então, os judeus, eles pegaram esse conceito de reencarnação dos egípcios e, ao longo dos anos, foi sendo modificado. Mas para algumas divisões mais vamos dizer assim, mais puras, mais ligadas à origem, isso ainda esse conceito não foi totalmente deturpado, mexido ainda. Então a gente percebe que Jesus, quando ele foi ter com Nicodemos, a gente queria só deixar aqui alguns detalhes mais bem explicados aqui. Quando ele fala para Nicodemos que, em verdade, se não nascer da água e do Espírito, não poderá ver o reino dos céus.
renascer da água e do Espírito. Olha só, vamos fazer uma pequena reflexão aqui, coisinha rápida. Quando qualquer mamífero, não vamos dizer homem não, qualquer mamífero, quando ele é gerado no ventre lá da sua mãe, o que tem lá em volta? Líquido. Líquido amniótico. Água. Água. Então, conforme o embrião vai crescendo, vai enchendo de água aquele ambiente lá, que é o útero. De forma que, quando nós vamos nascer, o que acontece com a nossa mãezinha? A bolsa estoura. Aí acontece todo aquele milagre da vida, né? Que a gente permite chamar de milagre, por quê? Por causa da beleza, né, da coisa. Então nasce criança. Então, assim, o espírito é aquele espírito que foi renovado e vem naquele novo corpo. Por que eu falo o espírito que foi renovado? Quando a gente sai desta vida, dessa existência, a gente vai para o mundo espiritual. Chegando lá, a gente toma conhecimento de tudo que nós fizemos. Tudo, tudo. É passado um filme. Aí nós temos uma superconsciência de nós mesmos, porque a gente lembra de vidas passadas. E a gente lembra assim, por que a gente passou por certas ocasiões, certas situações nesta vida? Por que nós nascemos em tal situação, em tal cidade, em tal família, em tal condição financeira, com tais patrimônios intelectuais, patrimônios artísticos, dons, né, vamos dizer assim. Aí nós temos toda essa coisa. Então, assim, quando a gente toma essa consciência de que às vezes a gente não performou bem na última existência, aí a gente tem aquela renovação espiritual. Aí o que a gente faz? Muitas das vezes nós nos arrependemos, pedimos para Deus mais uma oportunidade, para que a gente possa reencarnar em tal ou tal situação, com tal ou tal família, para que nós possamos vencer. O nome disso é prova. Muitas das vezes é expiação com X, que é pagar com sofrimento, remir. Mas hoje em dia a gente tem mais prova do que expiação. Mas aí o que acontece? A gente vem para uma nova prova corpórea, prova carnal, nesse avatar aqui. Então esse é o espírito renovado que vem. Então é renascer da água e do espírito, tem a ver com isso. Por isso que Jesus, quando foi falar com um doutor da lei, e ele foi lá já anoitecendo, porque ele não queria ser visto pela multidão procurando Cristo, o Nicodemos. Quando Jesus falou que em verdade, se não nasceste da água e do Espírito, não podereis ver o reino de Deus. O que o doutor da lei falou para Jesus? O doutor da lei, hein? Olha só. Mas, Senhor, como pode um homem velho como eu voltar para o ventre da minha mãe? Como isso é possível? Bom, aí foi aí que eu acho que Jesus deve ter pensado e falou assim, não, eu vou começar a usar parábola, porque se eu falar dessa forma, muitas pessoas não vão entender. Então, Jesus não poderia dizer mais coisas assim, porque se ele não conseguir entender essas coisas básicas, o que dizer se Jesus falasse da reencarnação, falando desses conceitos que nós estamos apresentando aqui agora? E que é de conhecimento de todos, né? Não é só privilégio de uns ou outros, né? Porque todos nós sabemos que isso acontece, o ato de como uma criança renasce. Então foi o que Jesus disse, se eu falo dessas coisas, você não entende o que vai acontecer, o que pode você pensar se eu começar a falar das coisas dos céus. É assim que está mais ou menos escrito lá na passagem, porque eu estou tentando resumi-la aqui. Então, é nesse sentido, nós vimos que a reencarnação está na Bíblia. Sem dizer do Elias, que era João Batista redivivo, né? Elias foi morto, todos viram, e os profetas estavam dizendo que Elias voltaria. Só que Jesus falou, olha, Elias voltou e vocês não viram. Mas quem era Elias? Elias era João Batista. Né? O João, lá do início, que inclusive batizou o próprio Jesus, né? Ele que fazia esse ritual, que é um ritual judaico, né? Porque, se não me engano, até onde eu sei, na segunda revelação, no Novo Testamento, não existe batismo. Então, nós vimos dessa maneira que Elias, ele foi um fato muito marcante naquela época, porque Jesus falava claramente, só não entende realmente quem não quer, sobre a reencarnação. Está em Mateus, capítulo 11, versos 12 a 15. Já a passagem de Nicodemos está em João, capítulo 13, verso de 1 a 12. Quem quiser pode conferir isso aí. Agora, falando sobre ainda a Bíblia e o Espiritismo, a gente percebe que
essa terceira revelação é um conjunto de livros, são as obras básicas. A Bíblia, que é a segunda revelação, e a primeira revelação, é um conjunto de livros também, o Novo Testamento. E a primeira revelação com Moisés é também um conjunto de livros. São vários livros que foram juntados em um só. Então é como se nós tivéssemos 3 livros. Eu gostaria de dizer, eu acho que o nosso tempo deve estar finalizando, né, William? Eu não sei se que a gente começou às 19h30, já são... Tem quanto tempo ainda? Dá, pode ficar à vontade. Dá, então tá bom. Dá. Eu só queria dizer assim que o grande sentido de nós fazermos lives como essa e falarmos de Bíblia, Espiritismo, às vezes separando uma passagem ou às vezes um dos livros, igual eu já vi em programas anteriores, o sentido é nós dizermos o seguinte, que não adianta nós sermos um excelente espírita se a gente não é um bom cristão. Assim como não adianta a pessoa ser um ótimo evangélico se ele não é um bom cristão. Ou ser um ótimo católico se também não é um bom cristão. E também eu vou dizer que não adianta a pessoa dizer, bater no peito, falar, não, que eu sou um cristão, mas se ela não tem valores humanos, se ela não tem aqueles valores que realmente faz o religare que é na horizontal, entre nós, ó filhos de Deus. Se a gente não aceita o diferente, se a gente não aceita aquilo que nós, ou aquele que nunca esteve na nossa convivência, que nós procuremos antes conhecer por que motivos essas pessoas são do jeito que são, para não cometermos o crime do preconceito. E, inclusive, esses irmãos nossos que cometem crimes também. Não estou dizendo que nós devemos tolerar o crime, não devemos dizer que nós devemos aceitar o crime, não. Nós temos as instituições jurídicas, policiais, que estão aí para fazer valer a lei, que é o contrato social que nós temos entre nós. Mas o que eu estou dizendo é o trabalho que nós fazemos dentro da gente, em se afastando o ódio, o preconceito e também aquelas atitudes, né, que não é só a língua, mas também os dedinhos, quando a gente joga as pedras virtuais sobre outros. Nós precisamos renovar a nossa sociedade, porque a gente quer evoluir, a gente quer, muitos falam até em arrebatamento, outros falam juízo final, nós espíritas falamos, eu quero o nosso lar, eu quero estar no paraíso espírita. Mas não adianta se a gente querer só para nós, a gente tem que pensar na coletividade também. Então, quando a gente vem para lives como essa, que é muito necessária, são muito boas, elucida várias dúvidas que nós temos. Eu mesmo já tirei algumas dúvidas assistindo lives, né, que o Iama apresentou no passado, até mesmo para ver como é que era o formato, só que acabou que eu mirei numa coisa, acertei em outra. Eu aprendi muito sobre isso, sobre aspectos da Bíblia. O interessante é que nós sempre procuremos ver o que acontece conosco quando a gente está diante de algo que a gente nunca viu, algo que a gente nunca presenciou. E assim, fazer essa chamada reforma íntima. Lembrando que reforma íntima não é aquele que você coloca na garrafa, um saci pererê que você engarrafou, opa, tá aqui, é meu. Não, reforma íntima não é um direito assegurado. Reforma íntima é uma conquista constante. Sempre, sempre, sempre. Vamos pensar na casa da gente. A gente está morando numa casa, de vez em quando começa a dar goteira, uma parede ali começa a rachar, a pintura fica meio, né, desgastada, ou às vezes o piso, ou então algum acidente acontece. Aí a gente tem que reformar essa casa. E para reformar essa casa, muitas das vezes a gente faz barulho. Às vezes a gente incomoda o vizinho, mas é bom a gente ir lá no vizinho e falar, olha, minha casa vai entrar em reforma, viu, tal, por favor, tem um pouco de tolerância. Então, quando você vai reformar a sua casa íntima, às vezes pode ser que isso cause um pouco de tumulto aí fora, mas procura não incomodar o seu vizinho. E se acontecer, peça desculpas, informe, fala, olha, eu estou passando por uma reforma interior, eu estou revendo meus valores, eu estou revendo certas coisas. Às vezes chega um amigo todo fraterno, todo assim com aquele coração nos olhos e fala para você assim, vamos para o bar? Aí você vai falar para ele, olha, eu não vou mais, obrigado, tal. Se ele for seu amigo, ele vai continuar sendo seu amigo, mesmo ele indo para o bar e você indo para outro lugar. Mas se ele não for seu amigo, ele
ele vai te abandonar, porque ele vai achar outro e pronto, né? Vida que segue, certo? Mas você não vai odiar essa pessoa por isso. Não. Simplesmente não. Lembra, você fez um movimento para mudar de vida. E assim é com determinadas coisas que acontecem. Assim como aquele colega de trabalho, ou aquela colega de trabalho, qualquer pessoa chega para falar, você viu fulano? Olha, eu vi isso, 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 isso. Aí você não fala nada. Ou seja, você corta aquela informação, ou seja, aquela gestão participativa, né, que muita gente fala, né, que também tem o nome de fofoca às vezes. Você corta, ou então você faz a fofoca reversa. Ah, mas eu vi também essa pessoa, no fim de semana, ela estava lá fazendo visita no presídio, porque a igreja dela tem um trabalho assistencial nos presídios, sabia? E esse é tão bonito esse trabalho, não é qualquer um que consegue ir para um presídio, não é qualquer um que consegue ir para um lar de velhinhos e dar banho em velhinhos, ajudar a dar banho, limpar, trocar fralda de velhinhos, não é qualquer um que faz isso, né? Pois é, mas ela estava lá, pois é, ela tem esse jeito dela, ela fala alto, ela dá gargalhada, mas você já viu o que ela faz fim de semana? Faz a fofoca reversa. Então, assim, quando a gente faz movimentos para mudar, algumas coisas talvez tenta puxar a gente para trás. É o homem velho querendo que o homem novo não nasça. É como está na Bíblia, né? Dizendo assim, por isso que fala em homem, mas é ser humano, tá? Então, a gente deve sim perseverar, fazer preces e aquela história, se fortalecer junto com aqueles que a gente admira, gosta. Então é isso. Eu agradeço muito a oportunidade, né, primeiramente que o IAMA e a espiritualidade abre aqui para nós, para estarmos aqui nesse programa. Eu acho que talvez, não sei se vai ter dúvidas para ser respondidas, o IAMA. Ainda... O pessoal ainda não mandou as dúvidas, não, mas enquanto eles mandam ou não, eu queria desdobrar alguns trechos da excelente síntese que tu traz para a gente, Ed, da belíssima reflexão que tu nos trazes na noite de hoje sobre Bíblia e Espiritismo. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, Ed, uma das coisas que me incomodavam muitíssimo era quanto mais eu estudava, mais eu percebia o quanto os ensinamentos tinham sido expropriados, tirados, violados do seu contexto original de ensinamento, no qual eles se deram. Porque as diferentes formatações doutrinárias pegam os ensinamentos da tradição judaica, retiram do contexto da tradição judaica, esquece quem são os donos do contexto dessa tradição, na qual os ensinamentos foram tecidos, instituídos e disseminados. Retira-se esse ensinamento de lá e dá a ele uma interpretação, às vezes, completamente diferente do que foi tecido no contexto original em que eles aconteceram, a partir dos donos da tradição em que esses ensinamentos se deram. E eu comecei a me assustar com aquilo, Ed. Aquilo me incomodava um pouco, mas meu Deus, impérios foram edificados em cima dessas expropriações, dessas expoliações do ensinamento. Por vezes, expoliação é um nome elegante para roubo, para violação, com todo respeito à tradição de outras formatações doutrinárias, mas, infelizmente, é mais ou menos isso que acabou sendo envidado em relação aos ensinamentos. Como, por exemplo, tu disseste muito bem, os judeus, apesar de ser um povo muito diverso, já na época de Jesus, a gente vê nos evangelhos, que os saduceus não acreditavam que existia vida após a vida. Os saduceus achavam que tudo acabava com a morte. Não havia nem inferno e nem céu. Não havia outro lugar de ocupação do espírito após a consumação dos dias advindos com a morte. Acabou, morreu, acabou. Porque um grupo de judeus ortodoxos vinha nessa tradição, tu és pó e para o pó voltará, então não tem vida. Salomão entendia também que não tinha vida. Eclesiastes fala da eternidade, mas por muitos pontos em Eclesiastes, Salomão dá a entender
que também morreu, acabou. Então, uma parte dos judeus entendia assim, mas outros segmentos tantos dos judeus, os messiânicos, os judeus místicos, por exemplo, a absoluta maior parte de outros segmentos judaicos, a não ser os ortodoxos, acreditam em vida após a vida. Nenhum deles acredita em inferno, e todos eles acreditam em reencarnação. A reencarnação é um patrimônio étnico da cultura judaica. Tanto é a tal ponto, por exemplo, que existe uma passagem, uma das que eu mais gosto, Ed, é a do cego de nascença, que está em João 9. Eles passam por um cego de nascença e os discípulos perguntam a Cristo: Rabi, quem pecou para que assim ele nascesse? Ele ou seus pais? Ora, como ele poderia ter pecado para que assim cego de nascença ele viesse nessa encarnação, se esse pecado não tivesse se dado imediatamente em uma outra incursão pela carne, por assim dizer, em uma outra vida? Quem pecou para que assim ele nascesse cego? Ele ou seus pais? E aí o Cristo responde, essa é uma resposta maravilhosa, absolutamente crística, mas eu queria me ater a esse ponto que está na Bíblia e que ratifica a tradição da reencarnação entre os judeus, que ainda hoje têm a reencarnação como um patrimônio da sua etnicidade, de existência, de fé, de compreensão da vida, de identificação de si, de relação com o transcendente. A reencarnação é um patrimônio étnico da tradição judaica, do povo judeu, o povo dono da cultura pela qual os ensinamentos do Cristo, enquanto judeu, foi tecido. Uma outra coisa, por exemplo, é quando a gente lê a Bíblia e a gente, de ponta a ponta, não percebe um Jesus judeu. Se a gente está lendo a Bíblia e a gente não percebe Jesus judeu, é porque nós estamos lendo com um filtro que está nos alienando a um traço constitutivo dos ensinamentos e do próprio Jesus histórico, que é a tradição judaica, que é ele ser judeu. Se a gente não consegue ver essas marcas do judaísmo, quer seja no estilo de vida, na estrutura de pregação, na concepção da vida futura, na moral dos ensinamentos envidados, se a gente não consegue perceber, é porque o filtro pelo qual a gente está olhando está nos cegando para muitos pontos dos ensinamentos. E a gente não está falando isso para a gente dizer, olha, está todo mundo errado, os espíritas estão certos. Não é para isso. Como o Ed muito bem falou aqui, na brilhante exposição dele, a gente não está querendo ser proselitista, fazer adeptos, juntar gente que venha professar a fé espírita. O espiritismo nem existe para isso. A gente não deve violar as consciências de ninguém, nos mostrar superiores em absolutamente nada. Todos têm o direito de ser como são, e a nós cabe o dever de ser melhor a cada dia, como diria o Chico, tão lindamente nos lembrado por uma obra do Ramiro Gama, no livro chamado Os Lindos Casos de Chico. Então, nós não tentamos fazer prosélitos, a gente joga luz numa questão de compreensão da Bíblia, nessa relação com o Espiritismo, e a gente deixa com que o discernimento daqueles que nos escutam, que estudam a Bíblia, que buscam uma compreensão de si em relação aos ensinamentos, possa, iluminados pela razão, pelo discernimento, tomarem a melhor decisão em relação à compreensão dos ensinamentos bíblicos. Existe uma outra, Ed, que a tua fala me fez lembrar. Essa lindamente foi abordada por ti. Agora, essa é bem legal, porque se tivesse acabado aqui, mas digo-vos que Elias já veio e não conheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também farão padecer o Filho do Homem. Se a passagem tivesse acabado aqui, assim também farão padecer o Filho do Homem, já estava configurada a reencarnação como um atributo constitutivo da tradição judaica, como inclusive, até nos dias de hoje. Mas a passagem não acaba aqui.
A passagem continua, e ela diz assim: então entenderam os discípulos que lhes falara o Cristo acerca de João Batista. Então entenderam os discípulos que Cristo falava a respeito de João Batista. E aí, os nossos irmãos reformados, os nossos irmãos católicos, a quem nós muito respeitamos, e outras tradições que não levam em consideração o contexto e a tradição judaica, dizem assim, num malabarismo teológico, por vezes, dizem assim: não, mas Cristo se referia como que um espírito que iluminava, como que um espírito de Elias que intuía, que inspirava, que radiava para João Batista inspirações, como que um espírito. Mas esse contorno teológico se faz à revelia da tradição, do fato de os judeus, donos do enredo, dos ensinamentos e do contexto, serem de tradição reencarnacionista. Então, a despeito do exercício teológico que se faz para justificar os fins e as razões desse versículo, se faz sem que observe-se a tradição do modo como ela esteve dada e ainda está na tradição judaica, a partir da partilha, da constituição, do entendimento de que há reencarnação. E a bem da verdade, na face da terra, há mais povos entre os deístas, né, e entre os teístas, há mais povos reencarnacionistas que não reencarnacionistas. A bem da verdade. Há muitos mais povos que professam uma dada fé reencarnacionistas, justamente em função dessa tradição, não é? Dessa tradição em relação às culturas de transcendência que não são tão servis a linhas teológicas institucionalizadas, quando as espiritualidades são mais transcendentais, são mais livres, menos institucionalizadas a partir de um dado cano, de uma dada hermenêutica, de uma dada e necessária interpretação, a tendência é ser reencarnacionista, não é? Enfim, confucionismo, budismo, o zen, taoísmo, espiritismo, judaísmo, enfim. Os hindus, né? Os hindus, enfim. Então, por incrível que pareça, há mais povos reencarnacionistas. Agora, quando a tradição ela acaba sendo mais institucionalizada, menos livre, menos vinculada à tradição em que os ensinamentos se deram, aí daí essas formatações doutrinárias acabam optando por não crer, não partilhar, não discutir reencarnação. Mas, Ed, que fala linda que tu nos trouxeste, que muitas provocações. Existe uma outra aqui, Ed, que eu queria só finalizar para te passar, desculpa ter me alongado tanto, que é aquela de Mateus, se eu não me engano, 5,20. Deixa eu ver se eu acho aqui, Mateus 5,20, aqui. Que diz... Pois vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum terás compreendido acerca do reino dos céus. De modo nenhum conseguirás entrar no reino dos céus, entrareis no reino dos céus. Então a gente precisa se perguntar, no que é que a nossa justiça é melhor do que a justiça dos escribas e fariseus? Porque se a gente entende que há um inferno, há uma condenação eterna, que desumanamente, que equivocadamente alguém paga pela eternidade um erro que cometeu sob um dado recorte espaço-temporal, a partir de uma perspectiva irascível, né, acerca do que seja o amor de Deus. Então, a gente está olhando Deus e fazendo de Deus a nossa imagem e semelhança, e a nossa compreensão de reino dos céus não há justiça diferente da justiça de escribas e fariseus.
porque escribas e fariseus acreditariam nesse toma lá da cá, nessa irascibilidade de um ser que é puro amor. Então, é preciso que a gente olhe direitinho isso com mais vagar. Por exemplo, quando Adão e Eva transgridem o mandamento de Deus, na verdade, a rigor, judaicamente compreendendo, quem transgride o mandamento prioritariamente é Adão, o arquétipo espiritual Adão, não que Adão tenha existido enquanto uma persona, porque Eva não tinha existido ainda, Eva não existia quando Deus pediu que não fosse comido do fruto proibido. Só depois da ordem expressa de Deus a Adão foi que Eva veio a existir. Então, a rigor, tecnicamente, Eva não transgride diretamente, por não ter recebido diretamente a ordem de Deus. Então, qual é... Adão e Eva transgrediram, Eva secundariamente, Adão prioritariamente, primeiramente. Ambos transgrediram. Qual é a condenação que Deus impele a Adão e Eva em função de uma transgressão direta contra um ser eterno, como Deus? O trabalho, a expulsão do paraíso. Deus não condena Adão e Eva ao inferno. E quando o Sinédrio, os doutores da lei, as autoridades religiosas judaicas e os romanos atentam, pecam, transgridem contra outro ser eterno, como Jesus Cristo, o pecado contra um ser eterno como Jesus, qual é a condenação? O perdão. Jesus olha para eles e diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, há uma grande incongruência teológica profunda quando, teologicamente, se organiza, se articula uma compreensão de que, se pecar contra um ser eterno, a punição é correspondentemente eterna. Portanto, o fogo do inferno é eterno. Não é, porque Adão e Eva pecam contra Deus e a condenação é a expulsão do paraíso e o trabalho, a vida pelo próprio suor, em relação à necessidade do próprio sustento. E quando romanos e judeus transgridem e pecam contra um outro ser eterno como Jesus Cristo, a condenação é o perdão do alto da cruz. Então, se a vossa justiça em muito não exceder a dos fariseus e da dos escribas, é porque fizerdes de Deus a imagem e semelhança da tua capacidade de amar. Se a vossa justiça em muito não exceder, superar, for melhor do que a dos judeus e escribas, é porque os vossos corações nada aprenderam acerca do que seja amor. Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, não saberia então Deus, que é soberanamente, infinitamente bom, justo e perfeito? Deus é amor. Deus não se apraz com a iniquidade, o erro e a queda do ignorante, do pobre, daquele que nada conhece, do fascinado em relação aos seus níveis de consciência. No entanto, nós não estamos afeitos a tudo, nós não amamos Deus porque existe inferno, porque se nós amássemos Deus com medo do inferno, seríamos servos absolutamente cruéis, infantis, não merecedores de nenhum grau de adiantamento. Amar Deus pela existência do inferno não é digno de consciências cristãs. Não é pelo medo do inferno que a gente tem que fazer a vontade de Deus, que só interessa antes a nós. Fazendo a vontade de Deus, a gente não agrega absolutamente nada a Deus. A vontade de Deus serve 100% às nossas próprias condições de adiantamento. E os ensinamentos bíblicos nos ajudam nessa direção. Não é? Então, se o nosso erro não vira pó, se o nosso erro não está perdoado, porque não existe inferno, porque Deus não condena, porque Deus perdoa, Deus ama, então como é que a gente expia, como é que a gente repara, como é que a gente redignifica a consciência espiritual que somos? Porque necessário se faz. Nós não estamos livres a tudo em função de que Deus não condena. Não estamos.
Então, essa condição de redignificação deve existir. Necessitamos educativamente, pedagogicamente dela. E para isso existe o atributo divino da misericórdia de Deus, que é a reencarnação. É assim compreendido no cristianismo primitivo, é assim que os espíritos informam a Kardec que Deus expecta a nossa necessidade de perfectibilidade, e é assim que a essência bíblica acerca do que seja amor nos infere que há de ser. Realmente. Ed, Oi. por favor, desculpa, eu te interrompi. Não, pode falar. Eu ia te perguntar acerca dessa compreensão e, na sequência, eu ia te pedir as tuas considerações de conclusivas para o nosso encontro de hoje. Bom, eu entendo que você complementou de uma forma assim muito boa, muito assim de altíssimo nível, né? E realmente você disse coisas que tem muito a ver com o tema desse nosso bate-papo aqui, desse nosso encontro, né? Que é Bíblia e Espiritismo. É importante ver como que a doutrina espírita ela não é algo estanque do cristianismo. Muitos até falam assim, espiritismo cristão. Eu acho isso um pouco pleonástico, né, essa expressão, porque o espiritismo em si ele é cristão. Se a gente pega o livro dos Espíritos e vê lá como que Kardec colocou as perguntas, se não fosse para ser assim, não existiria a questão 625, ou a resposta que foi dada a ela seria totalmente diferente. Uma vez que Kardec pergunta, né, qual o modelo, pergunta qual ser que se Deus colocou na Terra assim, na Terra que possa servir de modelo para nós como perfeição e todos aqueles atributos que nós conhecemos. Aí eles simplesmente respondem Jesus. Então, se eles respondem Jesus, colocando assim de maneira que é o modelo mais perfeito que nós devemos nos inspirar e seguir, se eles colocam assim, isso tem diz muito sobre o cristianismo com a doutrina espírita que estava nascendo lá naquele momento. Lembrando que quando Allan Kardec fez as perguntas, não existia o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos passou a existir quando ele, depois que organizou aquelas perguntas e fez lá os comentários que ele deveria fazer, como, por exemplo, a introdução e a conclusão que tem ao final da obra, assim como outras inferências que ele faz, textuais lá no livro, só assim que passou a existir o Livro dos Espíritos. Então, antes de nascer a doutrina espírita, o cristianismo já estava conectado com ela. Assim como a gente vê que os certos partícipes dessa doutrina que estava nascendo lá nos idos de 1855, 1856, a gente vê Santo Agostinho, a gente vê São Luís, são espíritos que atribuíram para si o nome de santos, porque eram nomes dos quais eles existiram aqui entre nós. Então, não é só por causa do nome, mas assim do jeito que eles colocam pelas respostas. Então, eu acho muito complicado quando fala-se que não, o espiritismo não tem nada a ver com o cristianismo, ou às vezes a gente vê certos vídeos aí falando que o espírita não lê Bíblia e não precisa ler a Bíblia porque já tem o Evangelho. Não é bem assim. Nós devemos buscar o conhecimento que existe nesses livros que estão compilados na Bíblia, sim. Mas devemos saber como procurar. Igual nós demos o exemplo do Deuteronômio, que vale para todos aqueles livros escritos por Moisés, que tirou aquele povo da casa de servidão, um povo semi-selvagem, então ele tinha que dar explicações da forma que ele foi dar, assim como Jesus também. Esse povo que era lá da casa de servidão, que eram os hebreus, já estavam mais evoluídos, mas ainda não tinha a evolução necessária para Jesus falar tudo o que ele sabia. Jesus seria como se fosse um holofote quando joga a luz nos olhos da pessoa, ao invés de iluminar, faz cegá-la. Se ele fizesse isso. Mas Jesus, com muita sabedoria, ele explicou as coisas da terra e dos céus.
para os homens. Aí mais tarde a gente vem agora aí a doutrina espírita com esses atributos totalmente cristãos, dando explicações sobre coisas que seria muito complicado explicar de outra forma. Eu queria pedir permissão para dar um exemplo meu, quando eu era criança. Eu comecei a ler a Bíblia por conta própria, só que eu li que existia o quê? Um homem e uma mulher. Aí esse homem e uma mulher tiveram 2 filhos, na verdade eram 3, tinha 7, além de Caim e Abel, só que na fonte que eu li só falava 2. Aí um desses irmãos, um matou o outro. A mãe e o pai dele já estavam velhos, só tinha uma mulher na história. Eu falei, então pronto, acabou a humanidade. Aí eu não conseguia progredir no livro, eu criança, não conseguia progredir porque eu não passava pelo meu filtro. Aí eu ia conversar com o padre lá na escola, o padre vinha falar que era pecado o que eu estava fazendo, porque eu não deveria duvidar, tal. Mais tarde veio um pastor que já, ao invés de responder minha pergunta, ele foi falar outras coisas sobre a Bíblia e fazendo aquele ping-pong entre uma passagem e outra, e acabou confundindo a minha mente pueril naquela época. Mais tarde, com a doutrina espírita, a gente vê que, como você mencionou assim, de alguma forma aí, o Iama, que Adão e Eva, a gente vê que Adão era uma raça, a raça adâmica. Ou seja, era um povoado que teve uma dissidência entre eles, que formou outro povoado, que seria Eva, e com a renovação das pessoas, eles não sabiam certos valores. Então, eles acabaram talvez piorando o lugar onde eles moravam. Então, eles tiveram que trabalhar mais ainda, as gerações futuras tiveram que trabalhar mais ainda para voltar a ser aquele paraíso. Talvez não fosse na Terra, isso fosse em algum outro planeta, em que eles devastaram a natureza, as árvores, destruíram todo o ecossistema nesse planeta. Aí foram reencarnando em outros mundos. Caim matou Abel, já seriam povos dissidentes desses que entraram em guerra e um exterminou o outro pelas guerras. Sim, isso faz sentido. Isso faz sentido. E a doutrina espírita explica. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Mas como que Deus fez um dia se o dia ainda não existia porque não existia luz? Isso passava pela minha cabeça. Aí mais tarde a gente pega um livro, A Gênese, que faz parte das obras básicas da doutrina espírita, a gente vê que os 6 dias são 6 eras geológicas. 6 eras geológicas. Aí sim faz sentido. Porque a ciência e a religião casando em si. Desculpa te interromper. E Pedro diz que um dia, mil anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. E Pedro diz categoricamente, né, essa questão dos 1000 anos para um dia, na perspectiva de tempo para Deus que não há. Né? Olha aí, que a beleza da coisa. Então a gente vê que a gente não pode desconectar as passagens, os livros da Bíblia e usar isso ao bel prazer para conseguir ter projetos de poder e outras coisas a mais, aí sei lá, como que os usos que se faz, né, das Sagradas Escrituras. Então a gente vê que há uma conexão. A Gênese de Allan Kardec explicando lá a primeira revelação, que é o Velho Testamento. Agora, igual como você falou aí sobre o que seriam os dias, o que seria, né, segundo Pedro. Isso é maravilhoso. Então a gente vê que um certo lugar em nossas mentes que talvez estava escuro, lança-se luzes, tira-se véus, e assim a gente descobre coisas. Eu acho assim maravilhoso isso. Era isso. Ed, meu irmão querido, infelizmente a gente chega ao final do programa. Eu quero te dizer da satisfação que foi te receber aqui, Ed, e que as portas do Espiritismo e Bíblia estarão sempre abertas a ti. Volta sempre, meu irmão amado. Gratidão pela tua vinda aqui. Eu que agradeço por eu estar aqui nessa bancada virtual, nesse programa tão, assim, tão iluminado, tão bom mesmo. Eu me sinto muito bem. Também estou à disposição. O canal Somos Espiritismo, no Instagram, no Facebook e também no YouTube, está sempre à disposição.
Quem quiser ir lá para a gente conversar, bater um papo, a gente faz isso. Não interessa assim, porque às vezes pensa que canal tem muitos seguidores, não dá atenção. Não, nós procuramos dar atenção para todos, procuramos ajudar todas as pessoas da nossa maneira, lembrando que nós temos as nossas limitações, mas nós queremos levar o espiritismo para as pessoas. Levar o espiritismo é a mesma coisa que ele dizer levar o cristianismo. Então é nesse sentido que a gente fala. Agradeço muito, viu, Iama, pela oportunidade. A gente que agradece. Pessoal, dia 30 de novembro, aqui, de 7h30 às 8h30, nós teremos conosco um programa acerca da natureza de Jesus. Esse programa, na verdade, vai ser uma repetição de um que nós fizemos em outubro, e nós tivemos muitos problemas de internet com o nosso convidado, e o nosso convidado acabou propondo voltar em função da instabilidade de conexão que ele teve na ocasião, dia 30 de novembro. E nós receberemos o Ronaldo Shoa novamente, da Federação Espírita Paraibana, e ele vem conosco estar dia 30 de novembro, conforme eu havia dito, conversando sobre a natureza de Jesus Cristo. Vocês são todos muito bem-vindos. Até quarta-feira. Ed, que Maria continue inspirando, iluminando, irradiando o teu tão necessário trabalho. Gratidão, meu irmão. Até mais, pessoal. Obrigado. Voz chega forte e clara, toca meu ser, aquece, ilumina todo meu viver. Acordo, abro os olhos, as violetas estão em flor. Teu amor me renova, me levas aonde for. Livre saio a cantar, encontro enfim tua luz. Não quero jamais te perder, meu querido e amado Jesus. Solto, nada quero, Deus é e basta. Nada tenho, nada sou, Deus é e basta. Deus é e basta. Livre saio a cantar, encontro enfim tua luz. Não quero jamais te perder, meu querido e amado Jesus. Solto, nada quero, Deus é e basta. Nada tenho, nada sou, Deus é e basta. Deus é e basta. Nada te perturbe, nada te espante. Deus não muda, Deus permanece. A paciência tudo alcança.
Deus é e basta. Teresa d'Ávila.